Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu ver quantos participantes nós temos já. Bom, a gente vai dar só um tempinho, né? Para dar uns 5, 10 minutos aqui, porque às vezes o pessoal está se organizando para entrar, às vezes está chegando no trabalho. Então, 8h15, em ponto, a gente dá início, certo? Essa aula hoje é bem interessante. Recomendo que compartilhe aí o link para outras pessoas assistirem, porque já vai ajudar a cuidar da própria saúde. Algumas dicas aí importantes, além do conteúdo ser didático, né, para quem quer aprender de fato, aperfeiçoar os conhecimentos, também vai ter, com certeza, dicas que a pessoa já pode utilizar hoje mesmo para ajudar na melhoria da saúde. Então, é importante para todos, não só possíveis futuros profissionais ou profissionais já atuantes da área, quanto para pessoas no geral, para usar no seu dia a dia. Né? Bom, eu tenho um número bom de pessoas, eu vou falando algumas coisas assim, para dar tempo pessoal entrando na sala. Já estamos no terceiro dia. Acredito que a maioria já me viu aqui nesses dias. Meu nome é Gessé Lima e faço parte aí dessa equipe que tem a vontade de levar um pouquinho de conhecimento. Hoje, Leandro vai trazer um conteúdo bem interessante para quem... Alguns eu sei que já conhecem Leandro, outros talvez não. O professor Leandro iniciou na primeira turma o curso de medicina chinesa, diretamente com o nosso saudoso mestre de Ronqi, e de lá para cá veio ampliando seus conhecimentos e evoluiu bastante. E assim que concluiu o curso, já se tornou monitor e logo em seguida professor, e hoje está aí como especialista e vai contribuir bastante com todo esse aprendizado acho que já vai o quê? 5 a 6 anos, né? Dessa jornada aí que, vamos dizer assim, né? Mergulhou a fundo. Inclusive, era uma sensação que tanto eu quanto o meu Cifu tínhamos quando, desde 2008, 2009, que a gente tenta trazer esse curso para cá com o mestre, mas sempre as dificuldades diversas acabavam atrapalhando. Mas a gente sempre tinha essa sensação de que, não sei porquê, mas talvez o formato assim meio voltado às práticas marciais, às práticas orientais do professor Leandro, e meio que acertamos, né? Quando ele começou as aulas, se empolgou lá nos estudos, já vinha com vários estudos, né? A própria vida acadêmica, né? Formado em História. Então, começou a se aprofundar e hoje está aí, já tem... Talvez muitos que também são alunos já foram clientes, né? Ou pacientes, outros talvez também já tenham sido clientes ou pacientes em algum momento, e mesmo não diretamente, de alguma forma, passou alguma dica, passou alguma recomendação. E hoje está aí, eu não sei, já tem um tempinho que a gente não nos encontramos pessoalmente, e nem virtualmente, eu acho que já deve ter alguns meses, né? E hoje temos a honra da presença ilustre dele para contribuir com o conhecimento. E eu já passo a palavra para o professor Leandro, iniciando as primeiras palavras, enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai observando aqui o chat e o WhatsApp se surgir alguma dúvida. Uma boa aula a todos, desfrutem desse momento que vocês reservaram para vocês, melhorar o conhecimento, e até daqui a pouco, caso me chamem por aí.
Bom, quero agradecer as palavras do professor Gessé. É meu Sifu, né, no Kung Fu, meu professor no Kung Fu mestre, né? E só complementando, né? É uma grande satisfação para mim hoje estar aqui, né? Tanto hoje quanto as outras oportunidades que a gente tem de estar compartilhando um pouquinho do que a gente conhece, porque sempre foi uma vontade minha, né? Me aprofundar um pouco mais tanto na própria cultura oriental em si, especificamente a chinesa, quanto a área tanto marcial quanto a área a terapêutica, né? Dentro do contexto da medicina tradicional chinesa. A gente teve a feliz oportunidade de estudar com o saudoso mestre Li Hongqi, que já fez a passagem, né? Iniciamos os estudos com ele em 2015, né? Da medicina tradicional chinesa, e demos continuidade e hoje estamos aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente conhece, né? Já estamos com 14 pessoas na sala, então vamos dar já prosseguimento, certo? Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Leandro, eu sou formado em História, tenho graduação em História, sou especialista em Medicina Tradicional Chinesa pela CLANS, né? Hoje em dia faço parte do quadro de professores da CLANS, né? Nos diversos cursos que são promovidos, e também sou parceiro da CLANS em diversas ações, certo? Então, quero agradecer a todos pela disponibilidade de estarem aqui, dedicando um pouquinho do seu tempo para estar agregando conhecimento, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento ele nunca se perde, ele só é acumulado, né? Mas devemos também, além de acumular o conhecimento, colocá-lo em prática. Então, a ideia da aula de hoje é exatamente, né, a gente sair um pouco apenas da parte teórica, da teoria, né, e entrar um pouco na praxis, né, entrar um pouco na prática. Tipo, uma pergunta que muitos colegas de curso, muitos alunos que eu tive na monitoria, ou seja, nas disciplinas que eu ministro, ou colegas em si me perguntam sim, como a medicina tradicional chinesa pode ser aplicada no meu dia a dia, né? As pessoas fazem perguntas dentro desse contexto. Ah, mas eu uso como? Ah, é muito conteúdo, os livros têm 900, 800, 1000 páginas, como eu vou ler isso tudo e aplicar? Então, eu escolhi um tema, né, que eu gosto muito, que é o do Yang Chen, né, que é um conceito, né, na verdade, cultural, oriental e mais especificamente na China, e que ele é um elemento basilar de toda a teoria da medicina tradicional chinesa, certo? E da cultura chinesa em si. Então, o Yang Cheng, ele poderia ser traduzido para nós, né, de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, literal, como cultura da prevenção em saúde. Então, os orientais, né, especialmente chineses, eles possuem a ideia de que devemos prevenir antes de remediar, né? Antes de termos que remediar os problemas. Então, tem um provérbio que eu gosto muito de usar, né? Principalmente quando eu falo sobre esse conceito de Yangshen, que é um provérbio chinês que diz: se você procura o médico apenas quando está doente, é o mesmo que começar a cavar um poço quando você já está com sede. Então, a ideia oriental da cultura de saúde, né, terapêutica oriental, é que nós devemos trabalhar na prevenção. Então, se você sabe que todo ano tem uma tempestade que ocorre entre meses ali, vamos dizer, no inverno, né? Você faz o quê? Na primavera e no verão, você já se prepara, né? E no outono você já se resguarda para poder enfrentar aquela tempestade no inverno, ok? Então, tudo na medicina chinesa, na cultura chinesa, na cultura oriental em si, eles prezam a ideia de trabalhar antecipadamente para evitar, né, os danos, né, que podem ser causados pelas enfermidades ou catástrofes, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, depois dessa breve introdução, né? Agora eu só peço que vocês me deem um feedback se vocês estão vendo minha tela, ok? Se for possível. Minha tela está ok para vocês? Está todo mundo vendo? Consigo ver. Pronto, show, show. Ok. Ok, show. Então,
Vamos lá, vamos embarcar um pouquinho aqui nesse universo da medicina chinesa. Eu digo sempre que quem começa a estudar a medicina tradicional chinesa é um caminho sem volta. Quem me conhece, né, tem Silvio aí que está na aula, que foi meu colega de turma também já. Todo mundo sabe que eu sempre falo, né? Entrou na medicina chinesa para estudar é um caminho sem volta, porque é muito fascinante, né? Os milhares de anos que eles levaram para construir todas as teorias de base, todos os seus conceitos de terapia e a forma como eles aplicam isso e que hoje nós vamos ver como aplicar todas essas teorias e técnicas de forma prática no nosso dia a dia, ok? Então, quem já está acompanhando desde a segunda as aulas, eu vou dar uma pincelada em algumas coisas que vocês já viram com o professor Elias e o professor Alan, certo? Mas, é como eu digo, o conhecimento ele sempre se agrega. Né? Vamos lá, tem no chat aqui o pessoal falando. Boa noite a todos. Então, vamos dar início. Ok? Então, aqui é só mais uma vez me apresentando, né, para vocês. Eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Sergipe, sou especialista em medicina tradicional chinesa e há uns 10 anos, já mais de 10 anos, na verdade, eu estou inserido no universo das práticas corporais chinesas, seja na arte marcial, seja com Qigong, Tai Chi Chuan e outras coisas, certo? Então, a gente tem uma vivência já um pouquinho já, né? Um pouquinho porque 10 anos para o quanto que o mestre Li Hongqi tinha uma vida inteira, eu ainda estou apenas engateando, né? Então, mas a gente, tipo, todo o pouquinho que a gente agregou, a gente sempre gosta de estar compartilhando com o pessoal, certo? Então, vamos lá. O Yangsheng, né, pode ser traduzido de forma literal, né, os kanjis, né, os ideogramas, como nutrir a vida. Então, é um conceito tradicional, né, da cultura chinesa de cultivo e manutenção da saúde, que o principal objetivo é auxiliar o ser humano no bem-estar e na longevidade. Então, como eu falei inicialmente, os chineses têm uma ideia de que nós devemos ter uma boa saúde a vida inteira. De que forma? Através de práticas cotidianas, né, diárias, de manutenção dessa minha saúde, que vão desde o que eu como, desde que hora eu executo determinada atividade, qual estação influencia, em qual estação eu devo ter mais, executar mais tipos de atividades do que outra. Por exemplo, no verão eu tenho que estar muito ativo fisicamente. Já no outono e inverno eu devo diminuir a minha carga de atividade, né, física. Não cessar, mas diminuir, ok? Então, ao longo da trajetória histórica, né, da cultura chinesa, eles desenvolveram conceitos, práticas, né, e englobaram tudo isso no que hoje nós conhecemos como medicina tradicional chinesa, certo? E assim, para quem é leigo, para aquele que é leigo, que não tem interesse, eu não tenho interesse em ser acupunturista, em ser terapeuta da medicina chinesa e tal. O Yangsheng, né, na China, nem todo mundo é formado em medicina tradicional chinesa, mas boa parcela da população utiliza-se desse conceito, né, como modo de vida, ok? Como todo povo tem o seu preceito, né, o seu conceito de como se prevenir da saúde, nós temos aqui também no Brasil, né, principalmente aqui em Sergipe, no Nordeste, né, tipo, não coma manga com leite, porque faz mal, né? Então, determinadas práticas tradicionais, né, que nós devemos muito a elas hoje, né, o que nós temos de avanço, inclusive, da medicina, né, historicamente falando, a medicina vem exatamente, a evolução da medicina vem exatamente da análise dessas práticas tradicionais, certo? Que visam a melhoria e a manutenção da saúde. E na China não foi diferente, sendo que a medicina tradicional chinesa tem por volta aí de 4 mil anos, quase 5 mil anos de história, certo? Então, vamos lá. Para falar, antes de falar do Yangsheng, eu vou só para aqueles que não acompanharam as aulas de segunda e ontem, ou para aqueles que já conhecem, ou para aqueles que querem revisar, a gente vai falar, dar uma pincelada muito rápida, certo? Sobre alguns conceitos da medicina tradicional chinesa, certo? Que são importantes para vocês entenderem, para quem nunca viu nada,
para quem já viu, né? Para só revisar, mas para quem nunca viu, é muito alienígena, né? Eu vou falar nesse sentido. Você associar o que é Qi, o que é Jing, o que é Chen, são os 5 elementos, o que é o Zhang Fu. Então, são coisas que durante o curso, né? Quem tiver a grande oportunidade de fazer o curso, né? Da acupuntura com prática e medicina tradicional chinesa, vai se aprofundar nesses conceitos, né? Mas para quem está chegando agora de paraquedas a primeira vez, aí a gente precisa dar uma pinceladazinha antes de falar sobre Yang Chen. Mas, professor, eu preciso saber disso tudo para aplicar a medicina chinesa na minha vida? Não, certo? Já que eu vou dar algumas dicas para vocês estarem usando, mas é interessante sempre a gente agregar conhecimento. Então, quanto mais nós sabemos, né, nós nos aprofundamos naquele assunto, mais facilmente iremos, né, internalizá-lo em nossa rotina diária, né, em nossa própria cultura e modo de viver. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar em um espectro geral aqui o que é a medicina tradicional chinesa, se a gente for ver de um espectro amplo, né? Então, a MTC, como a gente chama, né, a medicina tradicional chinesa, ela é basilada por fundamentos, por doutrina e pela prática clínica, ok? Dentro de isso aqui a gente estuda na academia, nos cursos, na pós-graduação. Quando nós vamos aplicar a MTC, né, no tratamento terapêutico, nossa prática terapêutica, ela vai ter ferramentas, como as que vocês viram com o professor Alan. Quais são essas ferramentas, né, que nós podemos usar para auxiliar o nosso paciente e a nós mesmos a alcançar a homeostase, o equilíbrio energético e a restauração da saúde? Então, nós temos o Tai Chi Chuan, né, ou Tai Chi Quan, o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial que utiliza o trabalho energético interno para melhora da saúde, né? Uma prática física, né? Uma atividade corporal. Nós temos a tão famosa acupuntura, né? Que é a mais, eu acho que no Ocidente, é o que, quando fala em medicina chinesa, nós pensamos sempre em uma agulha sendo inserida em algum ponto do corpo, né? Que é a acupuntura. Nós temos a moxa bustão, que são um bastão de erva, normalmente de artemisia, pode ser de carvão também, né? Pode ser um bastão de carvão, que ele tem a mesma ação que a acupuntura, mas com um princípio um pouco diferente. É um bastão de ervas que vai gerar calor em determinado ponto do meu corpo para causar determinada reação, ok? Nós temos a ventosoterapia, que essa é muito famosa também, principalmente depois das últimas Olimpíadas, que Michael Phelps e outros nadadores e atletas apareceram com várias marcas roxas no corpo. As pessoas começaram a se perguntar o que era, e aí foram identificar que era ventosa, né? Muito boa para tratamento de dores, para tratamento de inflamações musculares e outras funções. Nós temos a Tuiná, né? Que é a massoterapia chinesa, né? Porque nós temos o shiatsu é japonês, né? Nós temos a massoterapia alemã, temos a massoterapia sueca, né, grega e tal. E a Tuiná são as técnicas de manipulação corporal da medicina chinesa, certo? É a massoterapia oriental chinesa. Nós temos a fitofarmacoterapia chinesa, né? Juntamente com a acupuntura, ela é o principal carro-chefe, ok? Junto com a acupuntura, que é o que são os mais utilizados, né? São os carros-chefes do tratamento, em geral, quando pensamos em medicina chinesa, né? Que é o uso de fitoterápicos, de ervas, né? Que os chineses começaram a catalogação das ervas lá com a figura mítica do imperador Shennong, que é conhecido como Imperador Vermelho, né? Que é considerado o deus da agricultura, né? Das ervas na China, né? Então, desde a época dele, ou seja, em um período mítico na história, mas de forma didaticamente histórica, né, empírica, nós temos lá, por volta de 4.500, né, anos atrás, os chineses já catalogavam ervas para serem utilizadas na terapêutica de pessoas com enfermidades, né, e patologias. Nós temos a dietoterapia chinesa, né, que é a aplicação dos fundamentos da doutrina, né, na prática clínica, através do quê? Da organização da alimentação do indivíduo, certo?
Então, através da dietoterapia, nós temos o que determinado, se eu tenho determinada enfermidade, a dietoterapia vai me dizer qual órgão, né, através da análise do terapeuta, ele vai me dizer qual órgão está afetado. E com isso, qual órgão está afetado, ele vai me dizer, olha, coma determinado grupo de alimentos. Em determinada estação, você come determinado grupo de alimentos e assim vai para poder estar auxiliando na restauração da saúde, certo? E nós temos o Qigong, né, ou Qigong, que também é uma prática, é um exercício, né? É um conjunto de exercícios, né? Enquanto o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, né? Com determinados estilos, famílias, o Qigong é um conjunto de centenas de exercícios que utilizam a energia Qi, né? A energia que nós temos dentro de nós mesmos e no ambiente, segundo os chineses, né? Através de movimentos físicos e exercícios respiratórios e mentais para manutenção e equilíbrio da saúde, certo? Então, dando essa pincelada em todas aqui essas ferramentas, nós temos que pensar o seguinte: como acontece a intervenção terapêutica na China? Então, você chega um médico, né, ao terapeuta, e ele vai lhe dizer, através, com o uso dos fundamentos, né, a análise dos fundamentos e da doutrina, ele vai fazer a sua anamnese, né, e vai identificar quais são os padrões de desarmonia energética do seu organismo. Se é o seu baço que está com a energia em desarmonia, se é o coração, se é o fígado, né? Se sua doença é de natureza interna, se é interna, né? No caso, pode ser o emocional, a alimentação. Se ela é de natureza externa, né? Que nós temos os acidentes, os vírus, as bactérias. E aí, a partir disso, o que é que ele faz? Ele vai escolher uma dessas técnicas ou um conjunto dessas técnicas e indicar ao paciente, certo? Normalmente na China, é utilizado os três pilares. O pilar da alimentação, o pilar do exercício e o pilar da intervenção. Então, a alimentação e dietoterapia chinesa, né, é passado como os nutricionistas fazem aqui, né, no Ocidente. Opa, ok? Deixa eu voltar aqui. Ele vai passar exercícios, que é Tai Chi Chuan, Qigong, né, que são pilares da MTC, e vai usar um desses métodos, né, um desses métodos de intervenção. Vai passar um fitoterápico, uma fórmula magistral chinesa, pode utilizar a acupuntura, usar a moxa, a ventosa ou a tuiná, sempre conforme o caso do paciente e a necessidade dele naquele momento, certo? Vamos lá, avançar. É só para dar uma pincelada para a gente ter uma visão geral, né? Então a gente vai falar rapidinho sobre algumas teorias. A primeira delas é a teoria do Yin e do Yang. Todo mundo já viu esse símbolo em algum lugar, né? Na cultura pop, a partir da década de 50, 60, ele foi muito difundido e propagado no Ocidente. Eu sempre gosto de ressaltar que, infelizmente, ele foi mal traduzido, né? Mal interpretado pela cultura ocidental. E isso só foi ser modificado a partir da década de 80, 90, em qual nós tivemos um pouco mais de acesso a artigos, a própria OMS, né, começou a estudar um pouco mais a medicina chinesa. Hoje em dia a OMS recomenda a MTC em várias, né, reconhece a MTC como uma intervenção terapêutica válida e recomenda ela, inclusive, até como ou tratamento ou coadjuvante em várias enfermidades, certo? Então, devido a essa má interpretação, muitas pessoas, né, por conta do cunho religioso, do cunho filosófico, ou até da própria xenofobia, né, que existe, né, em relação à outra cultura, interpretaram mal o símbolo do Yin Yang, ligando a ele a um ideal de bem e de mal e por aí vai. Mas ele não podemos ligar a ele ao nosso contexto cultural, porque ele foi construído dentro do contexto cultural da China. Então, a China, ela construiu tudo, né? Boa parte da sua filosofia, né? Das suas teorias, da sua própria cultura, é constituída conforme a observação da natureza, dos fenômenos naturais. Então, o Yin e o Yang, que é a teoria mais antiga que nós temos dentro da MTC, não podia ser diferente. E aí nós temos
o conceito que o Yang, né, que é a parte branca, né, com a bolinha preta dentro, nos símbolos que nós vemos, ele corresponde ao dia, ao sol, à luminosidade, à ação, ao céu, à esquerda, ao homem. Então, tudo que é energético, tudo que é de mover, tudo que é ativo é ligado ao Yang. Aí algumas pessoas dizem, mas tem o homem aqui, então quer dizer que o homem é ativo e a mulher não. Não é nesse contexto. O homem, ele usa mais energia Yang, porque desde a pré-história, a ele foi, né, delegada, né, construiu-se dentro da organização social dos seres humanos a ideia de que o homem, por ter mais predisposição física à produção de massa muscular, testosterona e tal, a ele foi delegada a função de caçador. Então, o homem usa muito da energia para o trabalho, para essas coisas. Não que a mulher também não use, a mulher usa também, né? Mas, pré-historicamente, né, lembre-se, os chineses olharam a observação da natureza. Então, eles perceberam que os homens tinham uma maior predisposição a ações físicas, né, de utilizar a energia para trabalhos pesados, e a mulher, a ela, né, ela, como ela gerava a vida, né, ela gera a vida, então ela foi categorizada dentro aqui do aspecto Yin, né? Então nós temos que o Yin é noite, é a lua, é a escuridão, é o descanso, o repouso, é a terra, é a direita e é a mulher. Então, pense o seguinte, o nosso lado esquerdo do corpo é Yang, nosso lado direito é Yin. Outra forma de entender o que é o Yin e o Yang. Quando eu jogo uma moeda para cima, essa ação é Yang. Assim que a moeda chega ao máximo da altura que ela pode percorrer e a gravidade faz o seu trabalho, ou seja, puxando ela para baixo, essa ação de cair, ela é Yin. Eu pisar o pé ao solo enquanto caminho é Yin, e levantar o pé para dar um passo é Yang, né? Eu acordar pela manhã é Yang, eu deitar à noite para dormir é Yin. Ou seja, o Yin e o Yang é uma teoria muito, extremamente abrangente que nós podemos usar de forma variada, né? Aqui eu trouxe apenas alguns conceitos e categorias que foram elencados dentro dessas duas energias. E essas energias nós trabalhamos o dia inteiro em nossas atividades laborais, né, intelectuais, durante o dia, ok? E utilizamos na prática terapêutica também, porque normalmente para a MTC, a doença nasce a partir do desequilíbrio entre o Yin e o Yang. Ok? Vamos lá, passar. E assim, no conjunto dessas duas energias, nós temos o símbolo Dao. Pronuncia-se Dao. O T tem som de D na cultura oriental, certo? Chinesa. Então, nós temos o Dao, que é aquele símbolo que nós chamamos de Yin Yang, mas na verdade chama-se Dao, com o círculo e essas duas. Mas, professor, por que eu tenho duas esferas com cores contrárias, né, dentro dos ciclos maiores? Acontece o seguinte, durante o dia, existem homens e mulheres, e animais, e seres vivos, que não estão ativos, eles estão em repouso, como, por exemplo, os morcegos, né, das cavernas. E durante a noite, que teoricamente deveríamos todos repousar, existem seres, tanto homens quanto mulheres, animais e seres vivos, que são ativos. Então, como os morcegos à noite são bastante ativos. E outros animais, como predadores, mamíferos, certo? Então, assim, eu sempre voltei a como inserir, né, algum aspecto da minha vida dentro dessa teoria do Yin Yang. Foi assim que os chineses construíram essa teoria, a partir da observação da natureza, certo? Vamos lá? Nós vamos para a próxima, que é a teoria do Wuxin, né? Ou dos 5 elementos, ou dos 5 movimentos. Ainda observando a natureza, após observar, né, o dia e a noite, a observar o movimento e o repouso, o homem e a mulher, o céu e a terra, e por aí vai, formando a teoria do Yin e do Yang, do Dao, né? Os chineses partiram para para aspectos mais complexos, né, dos elementos, dos fenômenos naturais, né?
categorizando eles numa teoria conhecida como 5 movimentos ou 5 elementos. Então, para a cultura chinesa, né, nós temos que os fenômenos naturais podem ser separados em 2 categorias gerais, yin ou yang, e podem ser subcategorizados em outros 5 conceitos, né, que formam a teoria dos 5 elementos. Então, por exemplo, aí nós temos o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Esse é outro conceito que foi um pouco mal interpretado ou mal traduzido quando ocorreu, né, a inserção das teorias orientais no nosso contexto ocidental. Já que aqui no Ocidente nós tínhamos a cultura do paganismo, né, do neopaganismo, com movimentos como o Wicca, né, a nova bruxaria, né, que são conceitos surgidos a partir da cultura pop da década de 50 e 60, do resgate de religiões matriarcais e culturas tradicionais dos celtas, dos gregos e de outras civilizações antigas, né, que cultuavam os elementos, as forças da natureza, os elementais e tudo. Então, quando as pessoas, né, que resgataram esse movimento, né, a partir da década, na verdade, a partir da década de 20, né, aqui no Ocidente, na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, principalmente, né? Então, quando eles tiveram acesso à cultura oriental, né, chinesa, eles absorveram isso e traduziram para o seu contexto, sua visão de mundo, né? Ou seja, pegaram o que eles achavam interessante da cultura chinesa e é aquilo, né? A informação que me serve é essa, então eu vou usar aqui e vou construir todo um conjunto. E por isso, hoje, né, nós estamos desmistificando bastante essa ideia, já que essa teoria dos 5 elementos não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com conceitos holísticos, não, religiosos, né, de magia, essas coisas, certo? Então, nós trabalhamos com o conceito da observação dos fenômenos naturais, como os chineses fizeram durante o decorrer de alguns milhares de anos, certo? Então, cada um desses elementos corresponde a uma subcategoria de conceitos. Da mesma forma que a gente vê o yin e o yang, né? Por exemplo, o yang, né, é o dia, é a ação, né? É a esquerda. O yin é a direita, é a noite, é o descanso. Também o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira tem a sua categoria de conceitos que podemos englobar aqui. Okay? Então, vamos mostrar algum deles. Então, passando, nós temos primeiro o fogo, né? O elemento fogo, ele está ligado ao verão, né? Sempre que você pensa em fogo, eu penso em calor, eu penso em verão. Se eu penso em calor, verão, eu penso na cor vermelha. Então, o sabor amargo. Qual coração está ligado a esse elemento, a esse conjunto energético? O coração. Quem é o parente, o primo próximo, né, do coração? Quem está sempre ligado ao coração? O intestino delgado. Quando eu tenho alguma desarmonia do coração, do intestino delgado, ou da energia, né, de fogo dentro do meu organismo, minha língua vai apresentar na língua, né? Então, normalmente, quando eu tenho muita ansiedade, muita insônia, dificuldade de dormir, problema de taquicardia, palpitação, eu vou ter uma ascensão da energia do fogo no meu coração. E qual o sintoma, o que vai aparentar para mim eu saber que está acontecendo isso? A minha língua, a ponta da minha língua vai estar vermelha, né? Então, ponta da língua vermelha, normalmente nós dizemos que é calor no coração, então o fogo, né? Então, nós temos uma ascensão dessa energia. Como o coração está dentro desse conceito, então nada mais importante do que dizermos também que os vasos sanguíneos fazem parte aqui do elemento do fogo. A emoção que está ligada a essa categoria, que está ligada ao coração, é a alegria. Ela pode ser boa ou pode ser prejudicial. Mas como assim a alegria pode ser prejudicial? Imagine que eu ganho R$1 milhão agora, do nada. Joguei ali R$2, uma loteria, alguma coisa, ganhei R$1 milhão. Fiquei tão alegre e eufórico que eu infarto e faço a passagem. Ou seja, então, nesse caso, ela não foi
benéfica, ela foi prejudicial. Então, os orientais, os chineses em especial, eles trabalham com o conceito de equilíbrio. Então, devemos ter todas as emoções, né? Seja o medo, a raiva e tal, mas todas dentro de um limite equilibrado. Quando ela passa esse limite, né? Por exemplo, uma tristeza que perdura anos, uma pessoa que, mesmo estando triste, quando falam com ela, ela dá sorrisos, ela aparenta estar alegre, mas por dentro está triste, né? Então, de acordo com a psicologia da medicina chinesa, nós devemos ter as emoções, deixar com que elas venham, mas da mesma forma que elas venham, elas devem fluir como um rio para fora. Não devemos guardá-las, porque pode gerar problemas de saúde, mas também não podemos exacerbá-las, não podemos tê-las em excesso, porque também vai causar. Então, nem 8, nem 80. No meio, ali, sempre. Essa é a ideia, ok? Então, no verão, é muito comum que tenhamos problemas de coração, do intestino delgado, devido à ascensão, devido à presença muito grande dessa energia do fogo, certo? Vamos lá? Então, aí nós temos o próximo, que é a Terra, o movimento Terra. Essa estação chamada final do verão só existe na cultura oriental. Para nós ocidentais, nós só temos 4 estações. Para eles, eles possuem 4 estações e mais uma estação que é um interstício entre elas, ou seja, é um período ali de final de estação e início de próxima estação. Então, os 15 dias finais de uma estação e 15 dias iniciais de outra, ou seja, praticamente ali um mês, seria 20 dias, 30 dias, nós teremos essa energia aqui do final do verão. Ou seja, é o momento em que está ocorrendo a transição de uma energia para outra. A energia do fogo lá do verão, né, está se dissipando, indo para o outono. Então, o final do verão e início do outono é essa energia da Terra, que é a energia da centralização. Ela está ali centralizando tudo para transformar em algo novo. Então, é muito comum aqui em Sergipe, né, quem reside em Sergipe, ou no Nordeste em áreas litorâneas, né, que o clima é quente e úmido, nós temos problema com essa energia aqui, principalmente devido ao baço, já que o clima quente e úmido, ele desfavorece a energia do baço. E o baço está relacionado à medicina chinesa, né, aos músculos, à energia, né, ao nosso tônus muscular, à nossa energia, à nossa disposição, nossa intelectualidade, ok? Então, quando eu tenho alguma desarmonia nestes aspectos, tem uma fadiga constante, tem uma retenção de líquido, nós termos uma dificuldade de memória, uma falta de concentração, muito provavelmente está com a desarmonia do baço. Pode estar associado a outras patologias, mas o baço vai estar lá, certo? O baço está ligado diretamente ao estômago, né? Então, normalmente, quando eu tenho uma desarmonia do baço, o estômago vai estar associado e vice-versa. Para o terapeuta avaliar, né, visivelmente, como a desarmonia do baço, ela se manifesta-se na boca. Então, há alguns sinais de cores, de formas da boca que se apresentam, ou até de sabores que a pessoa sente durante o dia, ao acordar ou antes de dormir, depois das refeições, que indica ao terapeuta que existe uma desarmonia no baço, ok? Então, como eu falei, está ligado aos músculos, principalmente ao tônus muscular, e a emoção que está ligada à energia da terra do baço é a preocupação ou o excesso de pensamentos. Coisa que atualmente eu garanto que, independente da região, né, que a pessoa resida, todos estamos, devido ao contexto da pandemia e tudo. Então é muito comum, né? Agora eu digo porque eu tenho colegas em outros estados e pacientes que já estão em outros estados, que viajam ou que residem no meu estado ou estados próximos, que relatam muitos problemas, né, e os sintomas ligados muito ao baço, né? E o COVID, ele tem muitos pacientes têm me relatado após terem o COVID, né, ou patologias respiratórias, né, nesse período do COVID, de que tem uma deficiência do baço, né? O que se manifestando de que forma? Uma fadiga extrema, uma falta de memória, a cognição bagunçada, né? E por aí vai, ok?
Então, vamos passando. Já já eu abro, pessoal, para vocês tirarem dúvidas, certo? Não se preocupe. Então, nós temos o elemento metal, né, que está ligado ao outono, né, ao branco, né, ao sabor picante, ao pulmão, né, nós estamos agora entrando no outono, né, nos aproximando, e temos que sempre ter cuidado porque o outono é o período das síndromes respiratórias, né, então é o período das alergias. Quem tem alergia, né, como eu tenho, minha esposa tem, sabe que esse período já, quando a gente começa a espirrar durante o dia, é porque vai dar uma chuva rápida, então nosso corpo, a energia do nosso corpo, ela é inteligente. Ela, mesmo que nós estejamos no automático, nós não nos conectamos com o ambiente em si, né, as fenômenos naturais, o nosso corpo inconscientemente ele já faz o trabalho dele, porque é um processo de construção de milhares de anos, né, os seres humanos para chegarmos ao que está a formação orgânica que temos hoje. Então, mesmo que você não goste de natureza, não tenha nada, mas seu corpo, ele responde à energia do ambiente, ao fenômeno natural que está acontecendo, certo? Então, o nariz está ligado ao pulmão, ao intestino grosso, ao elemento metal. Quando eu tenho problemas da energia do metal, ou seja, do pulmão, vai se apresentar na pele, né? E aí, emoção é a tristeza, ok? Por quê? Tristeza, nós choramos, né? Escorremos, nariz entope, a pessoa fica, né, cabisbaixa, e por aí vai, ok? Então, a energia ou movimento da água, né, que está ligado ao inverno, né, que aqui no nosso estado chove pouco, né? Espero que chova mais esse ano. Está ligado ao sabor salgado, ao rim, né, à bexiga, né? O rim e a bexiga estão ligados literalmente ao aparelho, o conjunto do aparelho urinário, né? Então, nada mais importante do que estar associados ao elemento água. O ouvido, né, por exemplo, quando temos zumbidos, labirintite e tudo, o rim normalmente está associado, né, na patologia. Ossos também, e a energia que muito presente, infelizmente, nesse período de pandemia, além da preocupação, é o medo. Então, muitos pacientes têm me relatado, inclusive, problemas de rim, de bexiga, de incontinência urinária, problemas ósseos, né, devido a esse contexto da energia do medo, né, da emoção do medo estar muito presente atualmente devido à incerteza que nos leva a esse contexto, né, até que seja resolvido, ok? Então, por último, mas não menos importante, nós temos a energia da madeira, que está presente ali na primavera. Então, na primavera é muito comum pessoas que estejam com desarmonia nessa energia, né, e terem problemas de fígado ou na vesícula biliar, certo? Está ligado aos olhos, né? Então, quando eu tenho muitas olheiras, quando eu tenho olhos lacrimejando com frequência, dores nos olhos, pálpebras, né, tremendo, né, que é estresse, né? Muito provavelmente está ligado ao fígado. O fígado, ele é considerado na medicina chinesa o general. Ele é o Gan, é o general. Então, todas as emoções afetam respectivamente os seus órgãos e afetam também o fígado, porque o general ele está entre as tropas e os magistrados, né, os reis, os monarcas. Então, ele recebe as ordens, tem que passar as ordens. O que os seus subordinados fazem também implica na sua imagem, e ele sempre está sendo cobrado. Então, fígado, imagine um guarda de trânsito no meio da Avenida São Paulo com 10 avenidas assim para ele gerenciar sozinho 12 horas, né, do dia. Então, ele sempre está estressado. Então, sempre temos que estar cuidando bem do nosso fígado. Então, ter comedimento em relação à raiva, né? A raiva, ela tem que ser expressa de forma inteligente, né, para não causar mais problemas. Então, se eu tenho raiva, eu não posso guardá-la porque vai gerar problema, não posso expressá-la em excesso porque gera mais problemas, né, mais raiva. Então eu tenho que ter veículos, válvulas de escape para que eu possa colocar a minha raiva de forma segura, tranquila e consciente para fora. Algumas pessoas utilizam um saco de boxe em casa, outras vão correr. Eu sempre digo que a melhor forma de você colocar para fora a sua raiva, o seu descontentamento é através do exercício físico, que sai no suor, sai em tudo, né? Então é a melhor forma e não afeta ninguém e traz benefício à sua saúde ainda, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos passando, porque a gente tem um pouquinho de coisa ainda para falar. A gente vai falar agora sobre os órgãos e vísceras, conhecidos como Zanfu, né? Vamos passar rapidamente, porque aqui é mais interessante para quem
vai se aprofundar mais no conceito de medicina chinesa, fazer após, né, para aplicar ou como terapeuta ou para conhecimento próprio. Então, essa é a forma como os orientais chineses tradicionalmente veem os órgãos. Claro que hoje em dia a medicina na China é utilizada a medicina ocidental e a medicina oriental em conjunto. Então, eles estudam as duas, né? Aqui é a forma tradicional, né, como era vistam os órgãos. É muito parecido com a nossa fisiologia ocidental, né? Desde a época medieval até os dias de hoje, ok? Então, nós temos que, é só se assentar uma coisa, os orientais trabalham com Zhang, que são órgãos, que são de natureza Yang, né? Yin, desculpe, e Fu, que são as vísceras, que são de natureza Yang, né? Então, os órgãos armazenam e as vísceras são meios de transporte, né? Meios de conexão, ok? Então, sempre vai ter um Zhang associado a um Fu, Yin e Yang. Então, o pulmão está ligado ao intestino grosso. Normalmente, quem tem desarmonia de alguma coisa no pulmão vai ter diarreia. Por isso que muitas pessoas que têm infecções respiratórias têm diarreia, né? O coração está ligado ao intestino delgado, ok? O baço está ligado ao estômago, o fígado, a vesícula e o rim, a bexiga. Vamos lá, passar. Então, aqui nós temos a junção de duas teorias. A teoria dos 5 elementos, que a gente acabou de ver, né, o Qin, e a teoria do Zhang Fu, dos órgãos e vísceras. Então, nós temos que, aqui é a prática terapêutica. Então, quando eu tenho uma desarmonia do meu coração, pode ser porque o meu fígado está em desarmonia, o próprio coração esteja em desarmonia ou o meu baço, estômago, esteja em desarmonia. E a prática terapêutica de equilíbrio dos órgãos também passa por essa teoria. Então, se eu quero melhorar o coração, eu posso melhorar o fígado, eu posso utilizar o rim, eu posso utilizar o pulmão, eu posso utilizar o baço. Ah, como assim eu posso utilizar os órgãos? Isso aqui é mais na prática da acupuntura, da massoterapia, da fitoterapia e da dietoterapia. E da prática do Qigong. Então, vocês podem fazer isso na vida de vocês diariamente também, ok? Vamos lá? Falar rapidinho aqui sobre o que são meridianos. Meridianos são o que seria para nós, né, as artérias e veias por onde passam o sangue, líquidos orgânicos. Os orientais adicionaram uma nova categoria. Nova não, né? Que é bem antiga essa categoria. Mas uma categoria adicional, que além das veias e artéria, nós temos os meridianos, que são invisíveis a olho nu, né? Mas são locais, são canais por onde passa a nossa energia. E são dentro desses canais, nós temos os que seriam pontos, né? Os interruptores, eu digo sempre para os pacientes, para alunos. São locais, os pontos, né? Em que nós podemos acessar essa energia para trabalhar os órgãos ou determinadas patologias, ok? Que são os pontos de acupuntura. Todo ponto de acupuntura é uma depressão anatômica em nosso corpo. Então, essas depressões anatômicas, nós podemos utilizar os dedos, podemos utilizar manobras de massagem, podemos utilizar o bastão de moxa, podemos utilizar a agulha, o stipper, a auriculoterapia, várias e várias técnicas para poder estar tendo uma melhor qualidade de vida, ok? Vamos lá, rapidinho. A gente vai falar aqui. As substâncias vitais. Nós temos, eu vou falar só de 3 rapidamente, né, porque é muito extenso o conteúdo sobre elas, mas nós temos o Qi, que é a nossa energia, né, a energia que está dentro de nós, está no universo em si, né, que nós utilizamos diariamente. Eu digo sempre que o Qi é a bateria do celular que você usa durante o dia, né? Ela vai descarregando, você tem que recarregar. De que forma você aumenta o seu Qi, recarrega o Qi? Através da alimentação e através da respiração, ok? Então, é a famosa frase, eu preciso gastar energia para ter energia, né, do exercício físico. O Qi, ele precisa ser movimentado. Então, pessoas que fazem pouca atividade, pessoas que têm um desregramento alimentar, pessoas que não têm consciência da respiração, vão ter uma deficiência de Qi, e aí vai causar fadiga, vai causar astenia, vai causar vários problemas de saúde, ok? Nós temos o Jing, né? O Jing
conhecido como a bateria do celular que gasta durante o dia é o Qi, a energia que nós usamos, e a vida útil da bateria, ou seja, o tempo que ela vai durar, seja 10 anos, 20 anos, é o Jing. No nosso caso, é a nossa vida útil, né? Nosso tempo de vida, ok? Então, o Jing é o nosso tempo de vida. É a energia que nos é dada de presente pelos nossos pais, né? No momento da concepção, ok? Junta a energia do pai e da mãe e forma o nosso Jing, 50%. Os outros 50% do nosso Jing, na nossa essência de vida, nós vamos adquirir através da alimentação, da respiração e de práticas terapêuticas, né? Que é o Jing pós-celestial, como nós chamamos. Quando o Jing ele vai diminuindo, né? Vai acabando e nós vamos envelhecendo. Mas, professor, tem alguma forma da gente retardar isso? Tem. Essa diminuição do Jing pode ser retardada através de uma boa prática de alimentação, de exercício físico, o que nós já sabemos, né? De uma prática de prevenção, que por isso o Yang Cheng é tão importante na cultura chinesa, porque eles visam sempre não apenas o hoje, mas o posterior, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, né? Para que eu chegue na minha velhice e esteja com uma boa condição de saúde. Se vocês observarem vídeos de praças de exercício, praças, né, na China, onde são realizados exercícios de ginástica, vocês vão ver muito mais idosos do que jovens, porque os jovens estão trabalhando, os idosos já deram sua contribuição e agora muitos fazem exercícios que, inclusive, eu e muitos jovens de até metade da minha idade não conseguem fazer, mas porque eles levaram a vida inteira de construção, né? De construção de um alicerce, de paredes, de um teto, de uma casa muito bem forjada da saúde, certo? E isso você só vai sentir quando você chegar à velhice, certo? A terceira idade. E o Chen, por último, não mais importante, para os chineses, a mente e o espírito, né? O que seria a nossa alma, tudo, quem somos nós, dá-se o nome de Chen, né? Então, quando temos uma desarmonia mental, psicológica, nós dizemos sempre, está com o Qi desalojado, o Chen desalojado, ou seja, a mente não está no lugar. Então, ela é a terceira substância que nós temos que nutrir sempre. Essas três compõem o que os chineses chamam de Tsambao, ou, né, que são os três tesouros. São as três coisas que nós devemos nutrir durante nossa vida diariamente para termos uma boa longevidade, ok? E isso através das práticas terapêuticas. E agora nós vamos entrar no conceito de Yang Shen, ok? Então, só para aprofundar mais o conceito que eu dei na introdução. O Yang, né? Aí você diz, mas esse Yang não está lá na teoria do Yin Yang. Aqui é a tradução, né? Mas o ideograma do Yin Sheng é diferente do Yang lá da teoria do Yin Yang, né? Aqui é só a tradução, né? A forma fonética de nós falarmos no nosso idioma ocidental, ok? Então, Yang que significa nutrir, cultivar, a manutenção. E o Cheng seria a vida, a saúde ou a vitalidade, ou seja, nutrir a vida, cultivar a saúde, manutenção de nossa vitalidade, ok? Assim, a ideia do Yang Cheng é sempre a busca pela preservação e promoção da saúde, que é um dos principais componentes da cultura chinesa e da MTC também, você? Então, esse conceito ele influencia vários aspectos da sociedade chinesa, como eu falei, principalmente a MTC e suas práticas terapêuticas, certo? Então, muito importante frisar que a prática do Yang Cheng é um modo de vida, então é uma coisa que deve se tornar diário na sua rotina, certo? Então, e principalmente nós devemos ter a ideia de que só existe um protagonista da nossa vida, e somos nós mesmos. Então, não adianta eu sempre estar procurando um nutricionista, um médico, um psicólogo, para resolver os meus problemas, né? É importante, mas antes de eu procurar, até o ato de procurar estes profissionais, o próprio terapeuta da MTC, né, que você pode procurar, você tem que ser protagonista da sua vida, ou seja, você tem que ter ação. Então, o Yang Cheng, ele preza a ideia de que nós somos protagonistas. Então, eu tenho que cultivar a minha saúde ou buscar cultivá-la de forma consciente, ok? Mesmo que eu não
tem acesso a essas técnicas, a essas teorias e tudo, sempre é importante, independente da área que estejamos, que nós sejamos protagonistas da nossa própria vida. Isso é muito importante de ser frisado. E o Yang Chen, ele utiliza métodos terapêuticos como a adaptação aos ciclos da natureza, né, às estações do ano, o que devemos comer, quando, que horas devemos acordar, qual a carga de trabalho devemos ter, através da dietoterapia, cultivar a mente, né, é muito bom práticas de meditação, a compressão ou automassagem, que é a Tuiná, que a gente vai falar um pouquinho, e Qigong, né, muito importante a prática de Qigong. Inclusive, para quem acompanha o desenrolar da pandemia desde o início, né, eu tenho acompanhado, na China eles têm sempre, e outros locais do mundo que tem centros de medicina chinesa, no tratamento de prevenção, né, no tratamento durante e no tratamento pós a infecção pelo SARS-CoV, é indicado a prática de Qigong, para poder estar prevenindo, tratando e fortalecendo pós-infecção, certo? Para a recuperação ser um pouco mais rápida. Então, para os orientais, nós temos um ciclo de energia, um ciclo energético, que nós, aqui no Ocidente, nós chamamos o nome de ciclo circadiano ou circadino, ou, resumindo, relógio biológico. Então, dentro de um par de horas, de 2 horas, né, nós temos a energia máxima de todos os órgãos. Então, a partir disso, eu posso planejar o meu dia. Leandro, professor, mas eu não consigo, minha rotina, eu perco noite, eu tenho um trabalho assim e tal. Você vai sempre adequar o máximo que você consegue, né? Aqui é apenas a receita do bolo, mas o bolo em si, na hora de fazer, você pode incluir ou retirar elementos de acordo com a sua intenção, com sua necessidade. Ok? Então, essa grande circulação energética de 24 horas é dividida em pares de 2 horas, né? E cada uma corresponde à energia máxima de determinado órgão ou víscera, que a gente já viu lá no Zhang Fu. Ok? Então, aqui eu trago para vocês uma sugestão, né? Uma sugestão de acordo com a teoria energética da MTC e o ciclo biológico dos órgãos, para que vocês possam estar organizando o seu dia. Vamos lá. Então, entre 7 e 9 da manhã, que é o horário do estômago, ótimo horário para tomar o café da manhã, né? Entre 9 e 11, melhor horário para se exercitar e estudar, já que o baço pâncreas está ligado aos músculos e ao intelecto, à mente, né? Entre 11 e 13 horas, almoçar e relaxar, né? Ter aquela boa cesta naquele momento. Inclusive, algumas empresas já proporcionam isso aos empregados, né? Devido aos benefícios que traz. Entre 13 e 15 horas, eu tenho um momento de fazer a digestão e organização das minhas atividades que eu realizei durante a manhã e que vou finalizar durante a tarde, né? Entre as 15 e 17 horas, eu devo estar finalizando as minhas tarefas do dia, né? Respondendo aqueles e-mails que faltam, fechando caixa, pegando os filhos na escola para levar para casa e por aí vai. Entre 17 e 19 horas é o melhor horário para, segundo a medicina chinesa, jantar e namorar. Namorar que eu coloquei aqui é praticar sexo, porque os rins estão ligados diretamente à energia Jing, né? E estão ligados diretamente ao nosso aparelho reprodutor, segundo a MTC. Então, o melhor horário para namorar, né, praticar o sexo, ou para até, se você quiser escolher um horário, eu estou me planejando para ter filhos, né? Então, você conversa com seu companheiro, com a sua companheira, e na China eles planejam mesmo, no Oriente eles planejam o melhor horário, porque a energia que o pai e a mãe estão no momento, seja ela mental ou fisiológica, no momento da concepção, influencia bastante a própria manutenção, evolução da vida do feto, né? Da construção da energia do próximo ser vivo que vai ser gerado ali. Das 19 às 21, nós temos um momento de socializar, de relaxar e ir diminuindo o ritmo, né? Para que eu vá deitar entre 21 e 23 horas. A MTC nos diz que devemos dormir no máximo até as 23, porque a partir de 23 horas o corpo vai fazer um processo de limpeza, né? Ele vai fazer um processo de limpeza
ou seja, orgânica, praticamente um detox orgânico. Então, se eu estou acordado nesse horário, eu impeço que essa energia, né, possa se movimentar e realizar essa limpeza no meu organismo, ok? Repouso profundo entre 11 e 1 da manhã. Ocorre o processo de desintoxicação orgânica e energética entre 1 e 3 da manhã, ligado ao fígado. Se eu me acordo pela manhã cedo, esse é o melhor horário para meditar, para realizar práticas respiratórias, né? Normalmente religiosos e pessoas que gostam de fazer corrida, praticar Tai Chi Chuan Qigong, praticam a partir das 5 horas da manhã, né? E em jejum, assim que eu acordo, se eu acordar entre as 5 e as 7, é muito bom beber água morna para auxiliar os intestinos a liberar o excesso de impurezas que tem no organismo e preparar o organismo para a aquisição de nutrientes que eu vou ter com o meu café da manhã. Ok? E aqui nós temos o ciclo do relógio biológico. Pessoal, eu já falei muito, né? Então vamos dar aqui 5 minutos rapidinho para tirar algumas dúvidas, se alguém tiver algum comentário, certo? Fique à vontade. Que só eu estou falando e como é online, a gente não está vendo as faces de vocês, né? Quais são, se a aula está sendo proveitosa, se vocês estão entendendo. Ouvindo? Outro sim. Sim, com relação a algumas frutas, você sempre me fala com relação a que tipo de fruta pode consumir em cada estação. A gente está entrando agora no outono, né? Isso. No inverno. Pronto. Aí, com relação a tudo isso aí, eu gosto muito de melancia. Melancia, melão. Aí nessa época, cuidado, como é? Pronto. Aí eu vou falar agora, vou entrar nas estações do ano, aí eu vou colocar a parte exatamente que eu fiz uma tabelinha já com tudo, né? Algumas sugestões. Mas só para dar uma dica já, né? Para os chineses, eles não comem nem melancia nem melão. Não comem, de forma nenhuma. Né? O mestre, inclusive, ele dizia, eu no Brasil não como melancia nem melão. Para a gente que nasceu aqui, é o ideal, porque é interessante, né? Principalmente que mora no Nordeste. Principalmente que mora no Nordeste. Porque aqui é muito quente, né? E a melancia ela é de natureza muito fria, né? E aí, mas assim, o ideal mesmo seria consumir ela no verão apenas, e não nem no outono e nem no inverno, né? Por quê? Porque ela pode influenciar negativamente os rins e o pulmão dentro do ciclo energético, né? E da dietoterapia chinesa. Então, por exemplo, quando eu tenho uma síndrome de calor, né? Normalmente quem teve COVID, algumas pessoas que tiveram COVID estão tendo síndrome de calor, que é a língua com a saburra bem amarela, forte, grossa, né? Quando você olha a língua de manhã assim, né? Aí a língua vai estar uma saburra bem amarela, grossa. A pessoa tem sede constante, né? A pessoa tem úlcera, tem gastrite, a pessoa tem coisas que estão ligadas ao fogo, ao calor. Aí eu como melancia de forma terapêutica para poder estar diminuindo o calor. Agora, se eu tenho uma síndrome de frio, por exemplo, eu espirro, tenho um catarro com branco, né? Bem aquele esbranquiçado. Eu tenho minhas mãos e meus pés ficam com as palmas das mãos e as solas dos pés ficam geladas. Se eu tenho gripe com frequência, não é ideal estar comendo melancia e nem melão. Respondi? Beleza. Digo. Vai vir mais, eu vou explicar mais um pouquinho agora quando vir as estações e a dietoterapia. Certo? E aí, pessoal, mais alguém? Bom, se ninguém se manifesta, eu entendo que está todo mundo entendendo, está tranquilo, né? Ninguém tem dúvidas. Então aí a gente vai prosseguir, certo? Vamos lá? Então, voltando aqui, nós temos agora, né? Opa! As estações do ano. Então, dentro do ciclo dos 5 elementos lá que a gente viu lá no início, né? Da dietoterapia chinesa, da teoria do Zhang Fu, da teoria do Yang. Então, embasado com esse conceito de Yang Sheng de prevenção, existe a ideia de que cada estação, né, tem o seu modus operandi, seja na alimentação,
seja na organização diária das atividades. Então, a gente tem que pensar, sempre lembrar que os chineses, eles construíram a sua teoria a partir da observação dos fenômenos da natureza, né? Da própria natureza em si. Então, e principalmente dos animais, né? Porque quer saber como se comporta a natureza, observe os animais selvagens e alguns animais como gatos, né? Que nós temos em casa, que tem uma ligação muito mais com essa energia ancestral selvagem. Os cachorros, eles têm são domesticados há alguns milhares de anos, então eles são mais apegados aos costumes dos donos, né? Mas os gatos, eles preservam muito dos genes selvagens, né, dos seus ancestrais. Então, ao observar a primavera, os orientais, os chineses, perceberam que era um momento que os animais acasalavam, era um momento que eles estavam saindo do frio do inverno, então eles estavam começando a desenvolver, né, se desenrolar, se esticar, comer, porque é um momento que as frutas estão em alta, tá tudo muito as frutas estão muito vistosas. Então, o que nós devemos fazer na primavera? Primeiro, tomar cuidado com o fígado, então tomar cuidado com a raiva, né? Ter uma alimentação regrada para não denegrir o fígado, certo? Nós devemos acordar cedo, certo? Porque acordar com o sol. O sol nasceu, a gente nasce com ele. Por quê? Para aproveitar o máximo da energia do dia, certo? Nós devemos usar roupas leves, né? Já que no inverno nós estávamos usando roupas mais pesadas. Aí você diz, mas eu moro aqui em Sergipe, em Alagoas, na Bahia, no Nordeste. As estações não são bem definidas, certo? Elas não são bem definidas como nós vemos nos filmes americanos ou em outros, ou até aqui no sul do Brasil, que é bem definida, né? Mas a energia está lá, então nós devemos, mesmo que ela não esteja bem definida como nós esperamos de forma visível, né? Que no inverno esteja neve, chova muito e tal. Às vezes aqui a gente não tem chuva, né, no inverno, mas a energia está lá. Então nós devemos viver conforme essa energia. Então, se eu quero me dar bem, né, energeticamente, de saúde e tal, na próxima estação eu tenho que trabalhar na estação anterior. Então, se eu quero viver bem no verão, não ter problema de saúde no verão, né, eu tenho que ter uma boa primavera. E assim sucessivamente. É um ciclo fechado. Então, tratando bem o fígado, aqui, né, na estação da primavera, eu vou evitar de ter problemas do coração e do intestino delgado aqui no verão. Ok? Então, lembrando, na primavera eu tenho que acordar cedo, tenho que fazer atividade física, ainda de forma moderada, né? Eu não posso fazer atividades muito pesadas, né? Então, fazer uma corrida de 3 horas todos os dias. Não, eu faço uma caminhada, 30 minutos, uma corrida, tudo. Tenho que começar a me movimentar, já que minhas articulações, o meu corpo, minha energia estava em repouso aqui no inverno, ok? E aí eu passo a estação seguinte, o verão. No verão é o ápice da energia Yang, certo? A primavera é aquela bolinha preta, né? É a bolinha branca, desculpe. É a bolinha branca dentro do escuro, né? Que está iniciando. Aqui a energia preta, a bolinha escura dentro do grande, né? Que é o Yang. Certo? Aqui no verão eu já tenho o ápice, né? Que é o Yang completo, é o branco completo, né? Do círculo lá do Dao. Então, no verão eu tenho que tomar cuidado com a euforia exacerbada, né? A transpiração, eu tenho que transpirar, mas se eu transpirar demais eu posso ter uma desidratação, né? Não posso tomar sol meio-dia, tenho que acordar muito cedo, ok? Tenho que acordar com o sol, né? E o sol ele nasce antes das 5 horas no verão, principalmente no Nordeste, né? Tenho que ter uma alimentação que favoreça o coração e o intestino delgado e tenho que tomar cuidado com a euforia exacerbada, né? Com aquela alegria que eu falei que pode ser prejudicial. Esse é o período de fazer exercícios físicos. Aqui você pode fazer exercício à vontade, que é o período de realmente você trabalhar a sua energia Yang, certo? Agora, no momento que nós estamos entrando, nós estamos no outono, né?
é o período que eu sempre falo, como o outono está ligado ao pulmão, né, a energia do metal, então, para tonificar o pulmão, eu posso comer uma coisa que é muito comum nos nossos lares, que é frango, ok? Frango, ovo, pimenta moderadamente, tudo que é em excesso causa prejudicial, então a pimenta de forma moderada, ela vai auxiliar exatamente a manutenção da energia do pulmão, ok? Então, se eu como pimenta demais, eu vou ter um excesso da energia do pulmão e posso também ser prejudicial. Então, eu tenho que, se por exemplo, eu tenho uma congestão nasal muito frequente, né? Então, o que é que eu faço? Eu posso pegar uma pimenta, uma pitada de pimenta na minha comida e comer. Vai liberar, não imediatamente, mas nos próximos minutos, muito provavelmente que a congestão nasal ela vai dar uma aliviada. Pode não melhorar 100%, mas dá uma aliviada. Por quê? Porque a energia picante, ela tonifica a energia do pulmão. Ou seja, os alimentos picantes tonificam a energia do pulmão. Leandro, se eu quiser no verão, por exemplo, tonificar o coração, se eu sentir que meu coração está, né, com algumas patologias, está deficiente, eu estou sem alegria, estou sem vontade no verão, o que é que eu faço? Alimentos amargos. Por isso que no sul do Brasil as pessoas tomam chimarrão, porque lá é muito frio. E o frio ele acaba denegrindo, ou seja, prejudicando um pouco a energia do coração. E o chimarrão é sabor amargo. E aí eles tomam chimarrão, né? Com a erva mate. Eu vejo algumas pessoas tomando chimarrão aqui no Nordeste. Não aconselho, né? A não ser no inverno, ok? Mas não aconselho, principalmente no verão, porque pode causar uma desarmonia da energia. Então, a natureza ela é sábia. Tudo que, se você me perguntar, Leandro, o que é que eu como? Aí eu vou dizer a você, olhe, observe ao seu redor. Tudo que nasce no lugar que você mora, a da estação, que é nativo, né? Porque, por exemplo, maçã não é nativa aqui do Nordeste, mas o araçá o umbu a graviola entendeu? Essas frutas cítricas são. Então, tudo que é natural do lugar que você vive, ela é específico já para você, para aquela estação. Perceba que o milho, ele é mais favorável dele, né, estar aí para a gente colher no inverno. Por quê? Porque o milho, ele é de natureza quente. O cuscuz, então, comer cuscuz, que é fantástico, né? Quem é do time do cuscuz adora. Inclusive, quando vai para outro estado, sente muita falta. Então, o cuscuz amarelo, né? Ele é de natureza quente. No inverno, se a gente seguisse a teoria da medicina chinesa, nós deveríamos comer cuscuz no inverno, mais, né? E evitar nas outras estações. Por quê? Porque ele é de natureza quente. Então, vai auxiliar a diminuir essa energia fria que está entrando no nosso organismo. E durante o resto do ano, eu como que cuscuz? Seria mais ideal comer o cuscuz branco, principalmente no verão, porque ele é de energia mais fria para poder equilibrar, certo? Então, na primavera eu posso estar utilizando alimentos azedos, né? Principalmente limão, água com limão em jejum, água morna com suco de meio limão em jejum, tonifica bastante o fígado, né? Qualquer estação do ano, principalmente na primavera. No outono vou estar ali trabalhando, né, para que o meu inverno, né, eu possa ter armazenado uma energia. Lembre-se, no inverno os animais eles se resignam, né? Eles comem, armazenam, comem, organizam, armazenam sempre no outono ou no verão para quando chegar no inverno hibernarem. Como a gente não tem muitos animais que hibernam aqui, mas os animais eles diminuem as suas atividades, né? Principalmente de caça e tal, de translado de uma região para outra, ok? No inverno a gente vai estar ali utilizando os alimentos salgados para tonificar o rim, né? Sempre de forma moderada, ok? Beber muita água, as pessoas acham que deve beber mais no verão, mas o inverno é o período que nós devemos aumentar o consumo de água, já que, devido à energia fria do ambiente, você acaba não tendo a sensação de sede e aí acaba denegrindo a energia dos rins, já que o rim está ligado ao elemento água. Ok? Vamos passar?
Então, rapidinho, a gente vai aqui ver agora algumas dicas de dietoterapia chinesa, certo? Eu preparei aqui para vocês. Então, isso aqui é uma sugestão, tudo são sugestões, né? Por quê? Porque você precisa adequar a sua rotina de vida. Igual aquele ciclo lá que eu passei para vocês, você tem que adequar segundo o seu ciclo de vida. Se eu tenho um trabalho que eu trabalho a noite inteira, né? Tenho 2 empregos, eu sou dona de casa e tal, você sempre vai adequar segundo a sua rotina de vida. O máximo que você conseguir já é algum processo, né? Um progresso, ok? Então, café da manhã de 7 às 9, ali alimentos integrais, sucos, chás, né? Lembrando sempre, tem que levar em consideração as restrições alimentares que algumas pessoas possuem, né? E essa é uma receita de bolo. Eu vou mudar os ingredientes conforme a minha necessidade. Sempre lembre-se disso. Eu tenho um lanche ali entre 9 e 11 horas, na energia do baço, né? De natureza doce, exatamente para tonificar o baço, certo? Eu tonifico o baço para melhorar a disposição. Por isso que algumas pessoas tomam palatinose, tomam alguns suplementos que são sabor doce, né? Que eles dão energia já que tonificam o baço. Nós temos o almoço, né? Todos os grupos. Aí é o X da questão. Os chineses dizem que devemos comer como um rei pela manhã, como um príncipe meio-dia e como um mendigo à noite, para que facilite o processo de digestão e de limpeza orgânica noturno. Então, eu vou diminuindo a quantidade de alimentos e também a densidade desses alimentos. Ou seja, eu vou de alimentos mais sólidos, né, para alimentos mais pastosos e líquidos, aquosos, ok? À noite, o ideal é a gente tomar sempre uma sopa, comer alimentos que são de oriundos da terra, normalmente cozidos. E o mais interessante seria a realmente sopa e caldos vegetais à noite, ok? Ah, mas eu gosto de comer feijoada à noite. Eu digo, aí vai dar, como eu disse, é uma receita de bolo, cada um orgânico, o organismo de cada um é um universo único, né? Aqui nós temos as dicas, né, da segunda dietoterapia chinesa do que consumir em cada estação, certo? Lembrando, é aqui um aspecto geral. Eu não tenho, por exemplo, mas meu Deus, eu não tenho, deixa eu ver aqui, uma coisa bem difícil, viu? Eu não tenho nabo, eu não tenho pera, eu não como gengibre, eu não gosto de arroz integral. Você, dentro desse grupo, você vai pegar alguns alimentos que você tem mais afinidade, gosta, e pode consumir eles. Ah, mas eu não posso consumir alimentos de outra categoria. Pode sim, por exemplo, eu não vou comer frango só no inverno? Não, vou comer frango em todas as estações. Mas se eu quero tonificar o meu pulmão no inverno, né? Tonificar, ajudar também a tonificar o rim, que o pulmão e o rim têm uma ligação, eu posso comer frango. Se eu quero ali no verão tonificar mais o coração, o intestino delgado, eu posso estar utilizando o chá verde, o gengibre, né? A beterraba, muito boa beterraba, couve, fantástico. Eu aconselho aos pacientes e aos alunos sempre fazer o seguinte: pegar alimentos que sempre vão estar em uma ou duas estações a mais. Por exemplo, o couve, ele está, vamos pegar uma aqui. O arroz integral está na primavera, mas o arroz integral também está no outono, entendeu? Aí você mata vários leões com uma cajadada só, né? Então, mas tudo aqui são sugestões, né? Você precisa fazer também a avaliação com o terapeuta da medicina chinesa para ele lhe dizer, olha, você está com deficiência em determinado órgão, então aumente o consumo de determinado alimentos para que possa estar tonificando esse órgão, ok? Então vamos lá, vamos falar rapidinho de Qigong, a gente já está se encaminhando para o final, certo? O Qigong, ele é dos pilares da medicina chinesa, né? Como a gente falou no início, e ele é uma prática terapêutica, né? Que envolve exercício, mentalização e fluxo respiratório, ou seja, técnicas de respiração, certo? Ela é tão antigo quanto a própria cultura chinesa, são esses exercícios desenvolvidos ao longo de milhares de anos. Hoje em dia nós temos alguns conjuntos que nós temos já fixos, então como o Lian Kun, como o Tibashi, que é o que nós praticamos e damos aula, nós temos o Patuan Chin, né? Nós temos o Uqin Chin,
que é dos cinco animais, e por aí vai, ok? Então, falando um pouquinho do Qigong que nós praticamos, né, que nos foi, né, presenteado pelo mestre Li Hongqi, né, nós aprendemos através dele, né, através das aulas dele, né, tal. Nós temos o Tai Chi, Tai Chi Qigong, né, o Chibashi, que é o 18 terapias. Ele foi desenvolvido por um médico, né, que também era mestre de Qigong, Lin Hongchen, né, da Universidade de MTC de Xangai. Então, ele combinou a fluidez dos movimentos do Tai Chi com o Qigong, né? Com a prática terapêutica do Qigong e meditação. E desenvolveu uma série de 18 exercícios, né? Que são divididos em... tem 3 níveis, né? Esses 18 terapias, são 3 níveis de cada um com 18 terapias. E são praticados principalmente nos hospitais de Xangai, né? Em faculdades, ok? E em centros terapêuticos ou ao ar livre, em praças e tudo, são promovidos pelo próprio governo chinês, né? O ensino deles, da prática, certo? Cada um dos exercícios tem uma finalidade terapêutica, seja trabalhar um órgão ou uma emoção específica. Então, aqui eu trouxe 3 deles, né? Que é o primeiro, iniciando a forma regular de respiração, ok? Aqui eu trouxe para vocês a forma de execução, que é bem simples, certo? O professor Gessé e eu também temos vídeos no YouTube, né, ensinando como praticar, ok? Então, se tiver interesse, depois fala aí no grupo, tal, pede professores, né? Tanto o Sifu Gessé quanto eu temos vídeos, e aí vocês dão uma olhadinha lá no YouTube se quiser acompanhar com o texto, né, a forma e a execução através do vídeo, ok? Eu sempre aconselho a todos, né, a executar. O mestre dizia uma coisa engraçada. Ele dizia: o que importa é movimentar-se. Movimente-se, né? Seja o que for. Se for Qigong, bom. Se for outra coisa, o que importa é você movimentar a energia do corpo através do exercício, ok? Esse material vocês vão ter de forma até um pouco mais aprofundada, o e-book, né? Que Gessé e o Clans a gente vai disponibilizar para vocês, né? Para quem participou da maratona, certo? Por isso que eu estou passando. Então, nós temos como uma das últimas práticas terapêuticas aqui para a gente finalizar a compressão, que é o estímulo, né? Através da própria manipulação com os dedos em pontos de acupuntura. Nós temos 2 métodos principais: a tonificação e a sedação. Eu coloquei aqui especificamente para que, caso vocês queiram praticar em casa ou necessitem, vocês saibam que é tonificar ou sedar. Tonificar é simples, é apenas pressionar de forma intermitente, né? Você estar como se fosse bombeando, né? Então você pressiona de forma intermitente. Isso é tonificar. Sedar é você pressionar e segurar. Bem simples, né? Não tem muito segredo, ok? É uma prática que vem da Tuiná, né? Também é conhecida como Doin, né? no Japão. Então, se vocês já ouviram falar tanto de Tuiná quanto Doin, é a compressão. Tem algumas contraindicações, né? Por exemplo, imediatamente após as refeições não é o ideal fazer qualquer prática terapêutica. O ideal é dar de 30 até 1 hora de intervalo entre as refeições e alguma prática terapêutica. Em regiões que tenham varizes, com contusões, inflamações ou erupções, é óbvio que já que nós vamos ter o contato com a pele, né? Caso eu tenha doenças infecto-contagiosas, né? Também não pode, né? Paciente com alguma doença infecto-contagiosa, ou algum amigo, ou você próprio aplicar em alguém, né? Não é o ideal. Doenças de pele, né? Já que você pode causar uma lesão, né? Ou agravar a sintomatologia do paciente que tenha alguma patologia de pele, e doenças degenerativas e cardíacos graves, certo? Cardíacos graves, a gente sempre toma cuidado, e doenças degenerativas também. Então, aqui nós temos vamos dizer assim, né? O baú do tesouro de emergência, né? Então, quando você está na emergência, você, claro, pode fazer uso do remédio alopático, né? Do fitoterápico, de outras práticas, mas até você alcançar, ou até para potencializar o efeito terapêutico, para você se eliminar de forma um pouco mais acelerada a sua patologia, você pode estar utilizando a compressão.
Eu sempre ensino para todo mundo o G4, que é esse ponto aqui, né? Entre o dedão e o indicador, que é muito bom para dores em geral. Então, vejam aqui que eu coloquei sedar. Sedar é segurar, né? De 3 a 5 minutos. Bilateral significa que você faz em uma mão, depois faz na outra mão, ok? Nós temos o IG20, que nesse período agora que está, né, a ascendência, né, e a presença agora muito frequente de síndromes gripais, né, além do SARS-CoV, né, temos as alergias. Então, você pode pressionar o IG20 para fazer a liberação da congestão nasal, caso quem tenha, ok? Trabalhando aqui um pouco a mente, nós temos o ponto que é porta da mente, o Chemen, que é muito bom para quem tem casos de pressão alta devido a questões emocionais, ansiedade, insônia ou angústia, certo? Sedar, pressiona lá de 3 a 5 minutos. Nós temos o Neiquan, né, que é muito bom para tanto ansiedade, quanto vertigens, quanto enjoo. Ele é um ponto que é inclusive ensinado nas escolas chinesas para tratamento de enjoo. A pessoa está enjoado, subiu no avião enjoado. Tem pessoas que uma síndrome rara, né, que é ela dirigindo o carro, ela não tem nenhum tipo de enjoo, mas se ela tiver como passageiro, ela tem esse enjoo, né, vontade de vomitar. Ou qualquer tipo de enjoo ou vertigem, você pode também, muito bom para acalmar a ansiedade, ok? E a reunião do 3-in, Saninjiao, que é o BP6, conhecido também como ponto da mulher. Esse ponto eu sempre indico a todas as pacientes, todas as amigas, todos os familiares, todas as mulheres, porque ele é muito bom para alívio de cólicas menstruais. Então, você colocou 4 dedos aqui acima do maléolo, né? Ao ápice do maléolo do pé. O maléolo é o olho, né? O olho do pé. Então, você 4 dedos acima, logo abaixo do osso da tíbia, o osso da tíbia está aqui. Então, você segura, certo? Alivia quase que instantaneamente, a depender da gravidade, né? Se a pessoa tiver endometriose, ele vai dar um alívio, mas tem que procurar um tratamento terapêutico e médico, ok? Então, aqui, para a gente finalizar, pessoal, tem alguns conselhos, alguns provérbios tradicionais da cultura chinesa, dentro desse contexto do Yangchen, né? Para a gente estar finalizando aqui o nosso conteúdo. Então, vamos lá. Segundo esse provérbio chinês diz, no café da manhã, coma como imperador, como eu falei para vocês, no almoço igual ao ministro ou príncipe, e no jantar como um plebeu. Então, eu como muito pela manhã, como de forma variada meio-dia e como uma sopa ou algo que facilite a minha digestão à noite, ok? E aqui nós temos Huang Ti, o imperador amarelo. Quando alguém come excessivamente, danos no estômago e intestinos aparecerão. Esse é um texto, uma frase que está lá num dos pilares basilares da medicina tradicional chinesa, que é utilizado até hoje, que é o clássico da medicina interna do Imperador Amarelo, o livro, né? Quem tiver interesse já pode procurar, é uma leitura muito legal. Outro conselho, beber água morna em jejum, né? Então, segundo a medicina chinesa, como o horário entre 5 e 7 da manhã corresponde ao ápice da energia do intestino grosso, recomenda-se a ingestão de água morna para que possamos auxiliar no processo de limpeza, né? Que o intestino grosso já vai proporcionar. Então, o ideal é que entre 5 e 7 da manhã, assim que acordarmos, né? A maioria das pessoas que tem uma rotina de trabalho no horário comercial, nós evacuemos, né? Vamos ao banheiro e vamos promover a evacuação. Para quê? Para poder liberar dos intestinos o que estava lá, que foi retirado, né? Foi acumulado daquele processo de detox que a gente fez durante a madrugada, né? Dormimos, fazemos o detox, acumulou nos intestinos para ser expelido para fora, né? As principais formas de nós fazermos o detox, né? Limparmos o nosso organismo através das fezes, da urina e da transpiração, ok? Então, aqui nós temos que comer nabo no inverno e gengibre no verão pode nos poupar de ir ao médico, ok? Nabo no inverno e gengibre no verão.
Então, se eu utilizo esses dois em nas estações específicas que o provérbio está nos dizendo, e de acordo com a dietoterapia chinesa, eu vou evitar problemas de rim, bexiga e problemas de coração e intestino delgado, ok? Já que o nabo, segundo a dietoterapia chinesa, auxilia no processo de digestão de comidas mais fortes e pesadas que devemos ingerir no inverno, já que no inverno nós devemos comer carne, né, alimentos gordurosos para poder auxiliar o nosso organismo a passar pelo frio, né, suportar o frio, ok? E alivia assim a estagnação no estômago que vai ser causada pelo esse acúmulo de gordura, né, e de alimentos pesados, melhorando a circulação do Qi, da energia. Já o gengibre, que é de natureza picante e refrescante, aquece o estômago de forma moderada e auxilia o nosso organismo a equilibrar-se no verão, induzindo a transpiração do corpo, promovendo a melhora da sensação incômoda de calor que nós temos na estação do verão, principalmente no Nordeste. Ok? E molhar os pés em água morna antes de dormir ajuda a manter a energia do rim durante o inverno, certo? Lembrar que o inverno está ligado à energia do rim e à energia da água. Então, o rim, ele é um órgão que gosta muito da energia do quente, né? Um quente moderado, claro. Então, no inverno, o frio ele vai prejudicar a energia dos rins, né? E assim, eu compenso isso de que forma? Fazendo um escalda-pés. Ah, mas como eu faço? Nunca fiz. Pega uma bacia ou um balde ou uma tigela simples, coloca a água e esquenta a água, né? Deixa ela morna e coloca os pés. É bem simples, né? Às vezes nós achamos que as práticas são muito complexas, muito difíceis, mas são coisas simples. Eu tentei trazer para vocês coisas que a gente pode fazer no dia a dia, ok? E para finalizar, nós temos 10 hábitos saudáveis segundo a medicina chinesa. Evitar a exposição prolongada a fatores climáticos. Por exemplo, eu tenho uma área de ventilação na minha casa no qual eu fico deitado lá ou pegando vento, né? Se eu pego muito vento, eu vou ter problemas relacionados ao vento, né? Principalmente problemas respiratórios, posso pegar uma síndrome gripal. Não posso pegar sol durante o dia inteiro, né? Eu tenho que intercalar períodos de pegar o sol, né, que seja necessário, e períodos que eu esteja na sombra, executando minhas atividades. Não posso estar tomando chuva de forma exagerada. Então, sempre nós vamos ter o meio termo, nunca 8 nem 80. Alimentar-se de maneira saudável, deitar até as 23 horas para aproveitar o sono, esvaziar a mente nas horas livres, ou seja, o lazer é o lazer, o trabalho é o trabalho, né? Devemos sempre separar isso. Inspirar e respirar, né? Devemos focar na nossa respiração sempre de forma consciente, nem que seja 5 minutos por dia através de uma prática meditativa. Praticar exercícios regularmente, manter a higiene corporal, né? Cultivar bons relacionamentos, livrar-se dos sentimentos negativos. Lembra do que eu falei? Tudo é como um rio e deve fluir, né? Tudo vem, tudo vai. Essa é a ideia. O rio, ele tudo que cai no rio, ele segue o curso dele. Assim deve ser nossas emoções. E cultivar a paz interior. Ok? Aqui nós temos, eu vou deixar essa prescrição para vocês darem uma lida depois, certo? Sun Simiao, ele foi um dos mais famosos médicos chineses, dedicou-se a vida inteira, né? E ele desenvolveu várias teorias e métodos que nós utilizamos até hoje na prática da MTC. E ele escreveu um livro sobre como viver, né? Seguindo esse conceito do Yang Shen, ok? Vou deixar aí para vocês darem uma lida depois. Se tiverem dúvidas, é só falar lá no grupo, certo? E eu quero agradecer a todos por se prestarem, né, a se disponibilizarem a esse momento, né, essa jornada, me escutarem falar aqui 1 hora e 40 minutos, praticamente, certo? É 1 hora, praticamente foi isso. Então, quero saber se alguém tem dúvida, se alguém tem algum comentário. Não se acanhem, podem falar, né? Estou aqui à disposição. Tem gente colocando aqui no chat. Deixa eu olhar aqui o chat. Eu vou parar de... Pronto, para eu poder olhar o chat aqui.
Tô vendo agora as mensagens de vocês que ele estava compartilhando a tela. Eu vou fazer uma pergunta. Pronto, pode falar. Pode ser que minha pergunta ajude os demais. Mas eu já estou vendo alguém com dúvida. Vou fazer a minha rápida. Para ajudar, para ver se desperta e motiva os demais. Essa água morna, em jejum, entre 5 e 7 horas da manhã, pode espremer o limão também? Pode sim. Principalmente porque aí vai tonificar a energia do fígado, né? Já que o limão é de natureza azeda. Então, dentro da terapia, né, ocidental, da medicina ocidental, ela é uma ótima fonte de vitamina C logo pela manhã, né? Até recomendada pelo Dr. Lai Ribeiro. Dentro da visão da medicina chinesa, né, a gente vai estar ajudando o fígado, né, a trabalhar, a tonificar o fígado, e também vai estar auxiliando no processo de desintoxicação. Já que o fígado sempre faz parte do processo de desintoxicação do organismo, né? Já que ele está ali dentro do fluxo de sangue, está na distribuição de sangue na medicina ocidental e oriental, o fígado, juntamente com o intestino, vão ter uma potencialidade aí, já que se a gente tomar água morna com limão pela manhã, para poder liberar o organismo de todas as toxinas que nós acumulamos no dia anterior, né, nas 24 horas anteriores. Pode tomar todos os dias? Pode beber essa água com limão e água morna todos os dias? Nós temos, aí tem que ver, a água morna eu aconselho. Agora, com limão, a gente vai ver só a questão da disposição fisiológica da pessoa, né? Por exemplo, pessoas que têm o estômago hipoácido, né? O estômago com um nível de acidez muito baixo, o ideal seria elas tomarem água, né? Seria tomar um chá de gengibre, né? Pela manhã, ok? Ou água morna com a rodelinha de gengibre. Pessoas que têm o estômago hiperácido, né, com nível de acidez muito alto, o ideal é tomar água morna em jejum com limão. Mas, no geral, as pessoas em comum podem fazer uso da água morna com limão. Eu sempre recomendo que a gente não tome nada todos os dias. A gente vai alternando. Então, você pega 1, 2 ou 3, né, práticas terapêuticas. Um dia eu tomo água morna com limão, outro dia eu tomo um chá de gengibre, o outro dia eu tomo um chá verde, sempre ir alternando. Mas a pessoa pode fazer o teste, por exemplo, uma semana eu tomo água morna com limão, na outra eu vou tomar o gengibre, também é válido. Ok, obrigado. Mais alguém? Leandro, tá me ouvindo? Tô sim. Perfeito. Na verdade, é um agradecimento. Baixa o seu aí. Problemas técnicos. Vamos lá. Primeiro, um agradecimento porque você vem acompanhando a gente, né? Que nós tivemos Covid aí pela segunda vez. Sim. E aqui em casa tem sido um tratamento intensivo, de tomar água com limão, água morna com limão de manhã, chá de gengibre, e eu sempre faço as coisas, eu gosto muito de alternar, tanto na água com limão, quanto no chá, quanto na alimentação, porque eu vejo uma melhora, e porque a gente enjoa também, né? Sim. Não é um hábito que a gente tenha desde a infância, não é uma cultura nossa, se cuidar, prevenir a doença. Então, assim, eu acho que o curso hoje, 1h30, 2 horas, você falando, muito válido. Todas as coisas que você falou foram muito usuais. A dúvida de Herbert foi porque ontem à noite, 2 dias consecutivos, ele estava chupando melancia, e eu disse a ele que não era um bom hábito. Não, principalmente à noite. Oi? Principalmente à noite. Principalmente à noite, principalmente gelada. Então, assim, a gente tem que realmente analisar tudo, porque a saúde é o nosso bem maior, né? Sim. Então, muito obrigada e continue passando todo o conhecimento que você tem para a gente da melhor forma possível. Só tem um pouquinho. E sempre que a gente puder acompanhar e aplaudir o seu trabalho, estaremos aqui. Não, obrigado, eu que agradeço. Bom, vou só responder a mensagem de Sofia aqui também, que ela botou no chat.
Ela perguntou se seria o ideal todos seguirem o relógio biológico ou se pode se ajustar a diferentes pessoas. Então, como eu falei, é a receita do bolo, né? Você tem pessoas que gostam do bolo com farinha integral, outros com farinha normal, outros que botam açúcar, outros que não botam açúcar. No geral, eu aconselho a pessoa a pegar o relógio biológico e ela tentar se adequar ao máximo. Por exemplo, eu trabalho no horário comercial, me acordo todo dia às 5 da manhã, então eu tomo água morna, vou evacuar, vou comer. Mas eu trabalho do resto do dia, então não tenho como fazer atividade física entre 9 e 11 da manhã, não tem problema. Você vai sempre usar o máximo possível que você conseguir ali das orientações. E também tem a predisponibilidade orgânica de cada pessoa. Ou seja, tem pessoas que são yin e tem pessoas que são yang, independente de ser homem ou mulher, né? Ou seja, tem pessoas que são noturnas e tem pessoas que são diurnas. Eu sou uma pessoa diurna, né? Por exemplo, minha esposa é uma pessoa noturna. Então, o que é que a gente tenta fazer? Sempre equilibrar. Eu nem durmo muito tarde e ela nem acorda muito cedo. Então, a gente sempre vai equilibrar. Isso na vida 2. Na vida sozinha, na sua organização diária, né? Você tem mais disponibilidade, né? Mais disposição à noite. Então, você não precisa se forçar, porque você vai estar indo contra a sua natureza. A não ser que seja uma questão de saúde muito severa, uma orientação, né, terapêutica, médica, devido a um problema muito severo, o ideal é seguir o seu próprio ciclo, certo? E as estações. Por exemplo, eu não posso acordar meio-dia no verão, mesmo que eu seja uma pessoa noturna, porque isso vai contra a energia do ambiente. E eu absorvo muito dessa energia do ambiente. Então, o ideal é sempre a gente equilibrar, nem 8, nem 80. Sempre o meio termo, ok? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Pronto. Respondi, Sofia, sua pergunta? Deixa eu lá responder. Pronto. Então, acompanhe lá no grupo, como eu falei, a gente vai... Esse material que eu apresentei para vocês, ele é o reduzido, né? A gente tem um curso também do Yang Cheng, né? Que é mais aprofundado. E vocês vão receber o e-book com mais conteúdo para vocês estarem uma lida tal depois. E a gente sempre está à disposição para estar tirando dúvidas, né? Eu sempre digo que a mesma forma que eu recebi o conhecimento foi um presente, né? Com todos os professores que eu já tive na minha vida, seja o mestre Lin Hongqi, professor Esmeralda, Mário, o próprio Elias já foi meu professor, né? Então, que vocês tiveram aula com ele na segunda. Eu sempre gosto de presente, ele é recebido, né? Ele é aproveitado, mas deve ser sempre compartilhado. Eu agradeço a todos, né? Principalmente ao professor Gessé por ter proporcionado a gente, né? E a equipe do Clans com a Zane para ter proporcionado a gente esse momento e estou à disposição. Tchê, obrigado. Nós que agradecemos, muita informação. Aqueles que não conseguiram anotar, fiquem tranquilos que vamos disponibilizar não só no canal, no YouTube, e também, como o professor falou, vai disponibilizar o PDF, né, com mais conteúdo e que as pessoas possam estudar. Garanto que quem já vem acompanhando o material, fazendo as anotações desde a segunda-feira, já tem muito conteúdo. E como eu havia dito, que hoje, com certeza, sairia muitas dicas. Na verdade, desde segunda tem muitas dicas, além do conteúdo didático, né? Porque a ideia é esse formato assim bem descontraído, bem tranquilo. Mesmo depois que vocês tenham perguntas, podem anotar, vai lá no canal do YouTube do Clans, coloca lá a pergunta no Instagram, no grupo, ou já prepara na próxima aula para ver o que é que vai podendo responder. No mais, agradecer mais uma vez, tem 18 pessoas, tirando eu, nossa, 17 pessoas, 16 pessoas acompanhando até agora. Agradecer muito por esse tempo que vocês dedicaram, primeiro, a vocês mesmos, para melhorar o conhecimento, e segundo, prestigiando aí nosso professor de hoje, e compartilhando entre vocês, né, essa energia do aprendizado.
agradecer mais uma vez. Uma boa noite a todos. Vou aguardar alguns segundos, que às vezes alguém fala e a gente desliga e não dá tempo de ver. Caso não haja mais nenhum comentário, encerraremos por aqui. Em breve, esse vídeo vai estar disponibilizado no canal do YouTube. E quem for visualizar lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, faz pergunta para ajudar o canal a crescer e ser compartilhado para mais pessoas que às vezes estão buscando alguma informação mais simplificada como as de hoje. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.